Após semanas de especulação, a OTAN e o Pentágono confirmaram que cerca de 10 mil soldados norte-coreanos estão agora na Rússia, com a maioria concentrada perto da fronteira com a Ucrânia, em Kursk, onde as forças do Kremlin têm lutado para repelir uma incursão ucraniana. Autoridades ucranianas já relatam pior: o combate direto contra os norte-coreanos começou. É muito cedo para dizer como a aliança de sangue russo-norte-coreana mudará a dinâmica do conflito. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que a Rússia estava treinando os norte-coreanos para usar artilharia, drones e operações básicas de infantaria, incluindo limpeza de trincheiras, indicando que eles pretendem usar essas forças em operações de linha de frente. Os norte-coreanos foram alvos de fogo de artilharia ucraniana durante combates de pequena escala na terça-feira. Foi o que disse o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, na primeira confirmação oficial de contato entre as duas forças. Em seu discurso noturno na televisão na terça-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse: "As primeiras batalhas com soldados norte-coreanos abriram um novo capítulo de instabilidade no mundo." Mas nenhum dos jovens recrutados do exército regular de Kim Jong-un, de aproximadamente 1 milhão de homens, considerado por Kim Jong o mais forte do mundo, viu combate anteriormente na vida. E eles lutarão e outros estão lutando em território desconhecido, com novas armas, em uniformes com bandeira de um país, a Rússia, sobre o qual eles sabem muito pouco. Embora sua chegada alivie a pressão sobre a Rússia para recrutar mais cidadãos, com os Estados Unidos estimando que mais de 500 mil russos foram mortos ou feridos desde o início da guerra em fevereiro de 2022, os especialistas acreditam que os dividendos militares para o Kremlin serão limitados. Pilotos norte-coreanos já voaram durante a Guerra do Vietnã e o país forneceu conselheiros militares e pessoal da Força Aérea para o Egito durante a Guerra do Yom Kippur em 1973 contra Israel, bem como ajuda militar à Síria. Mas a Coreia do Norte não luta em uma grande guerra desde o início dos anos 1950, quando um conflito de 3 anos entre o Norte e o Sul terminou em uma trégua desconfortável, mas não em um tratado de paz. Os soldados, que devem ter em sua maioria entre adolescentes e 20 e poucos anos de idade, foram treinados na montanhosa Coreia do Norte e não têm experiência nos grandes e planos campos de batalha da Ucrânia. A Rússia parece ter armado mais de 7 mil soldados norte-coreanos posicionados perto da fronteira com a Ucrânia com morteiros de 60mm, rifles AK-12, metralhadoras, rifles de precisão, mísseis guiados antitanque e lançadores de granadas antitanque, bem como equipamentos de visão noturna. Esta implantação é histórica para a Coreia do Norte, que já enviou grupos consultivos ou especializados para o exterior, mas nunca com uma grande força terrestre. Acredita-se que as forças norte-coreanas na Rússia incluam cerca de 500 oficiais e um pequeno número de generais, bem como membros do corpo de assalto, tropas de elite, que são mais bem treinadas e alimentadas do que a maioria de seus camaradas, que são mal equipados e vulneráveis a doenças e desnutrição. Na verdade, a maioria das tropas norte-coreanas atualmente presentes na Rússia se encontra subnutridas, uma condição caracterizada pela ingestão insuficiente de nutrientes essenciais. Ela pode acontecer de duas formas: quando a alimentação não é suficiente para atender às demandas energéticas do corpo, ou quando é deficiente em nutrientes como proteínas, vitaminas e minerais. Em 2017, um soldado norte-coreano que fez uma fuga frenética pela fronteira, mal sobrevivendo a ferimentos graves e fuzis do seu próprio exército, foi encontrado pelos médicos sul-coreanos que o salvaram com um verme intestinal de 27 centímetros e uma série de outros parasitas em seu sistema. O conteúdo de seu estômago refletiu uma dieta pobre de milho mais barato da Coreia do Norte em vez de arroz, e isso para um sargento que se dizia ser da Guarda de Fronteira de Elite. Pesquisadores sul-coreanos em 2015 citaram taxas elevadas de hepatite B e C de forma crônicas, bem como também tuberculose e parasitas entre os desertores norte-coreanos.
Desde que sobrevivam, as tropas transplantadas podem se beneficiar de seu tempo na frente ucraniana, de acordo com ex-soldados norte-coreanos que dizem que muitos verão sua turnê como uma fonte de orgulho. Também será uma oportunidade de ganhar dinheiro extra e, talvez, garantir melhor tratamento para suas famílias, que, de acordo com a inteligência militar sul-coreana, foram transferidas em massa para locais desconhecidos, a fim de manter a implantação em segredo e os familiares como reféns em caso de deserção. Especialistas em guerra e Coreia do Norte acreditam que os soldados apenas considerarão uma honra serem selecionados para servir com a Rússia na guerra. Eles são muito jovens e não entenderão exatamente o que isso significa, mas a maioria deles provavelmente não voltará para casa viva. A maior parte de seus salários irá diretamente para o regime, potencialmente centenas de milhões de dólares como moeda estrangeira, que, segundo rumores, fazem parte de um acordo que Kim fechou com Vladimir Putin neste verão russo. Dependendo de quanto tempo o conflito durar e do número de tropas norte-coreanas envolvidas, seu acordo de defesa mútua pode incluir a transferência de sofisticada tecnologia de armas russas em troca de munição, mísseis e pessoal norte-coreanos. As próximas semanas mostrarão se as tropas norte-coreanas são mais do que mercenários despreparados e inconscientes que Kim ofereceu para enriquecer e fortalecer o seu regime. Como podem ver, esse é o meu novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal e, se gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.